Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo do canal do YouTube. E eu te convido a ficar até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que essa mensagem vai trazer uma reflexão que pode provocar uma metanoia na sua mente. A gente tem muitas crenças que precisam ser liberadas, desbloqueadas de dentro de nós, para que a gente possa se sentir melhor e se tornar um ser humano melhor. Diante disso, eu quero te levar a algumas reflexões e eu espero que isso seja bem produtivo para a sua vida. Porque existem muitas crenças que de fato nós carregamos dentro de nós como verdade. A gente não sabe nem que ponto da vida de alguém a gente pode ter sido criado uma ferida em outra pessoa e por causa disso a pessoa também não procede, não consegue romper na vida por causa dos seus traumas. Nós tanto somos carregados de traumas, como também encontramos pessoas que são cheias. E não existe ninguém na humanidade que não tenha tido um trauma. Diante disso, nós vamos falar sobre assuntos que poderão ser chaves para a gente entender aonde está a raiz do problema e como nós podemos resolver essas situações. O exemplo que eu te deixo é igual quando tem uma goteira dentro de casa, né? Quando você identifica que está chovendo muito e a goteira cai, o que geralmente você faz? A gente pega um balde, coloca embaixo da goteira e faz com que resolva aquele problema momentâneo. A gente já sabe onde é a raiz, existe uma goteira, já sabe onde é que está escorrendo, mas a gente sempre prefere pegar o balde e colocar ali embaixo. Detalhe, a chuva passa e quando volta a acontecer uma outra tempestade, lá você se encontra de novo fazendo a mesma coisa. Isso já aconteceu com você? Então, a gente descobre no meio disso que a gente tem que amar os problemas, a gente tem que aprender a lidar com eles. Porque desde criança a gente foi ensinado o quê? A fugir dos problemas, a não colocar eles como prioridade. Até mesmo, em algumas situações, os nossos pais, sem nem perceber, acabaram repassando para a gente alguns princípios que neles se tornaram verdade. Como, por exemplo, quando uma criança está sentada numa sala, que ela gosta muito de questionar, de perguntar, quantos de vocês já viram o pai corrigir e dizer, menino, cala a boca, isso é uma conversa de adulto? Então essa palavra, quando é lançada, por muitas vezes se torna barreira dentro da criança que cresce sem conseguir dar a sua opinião, sem conseguir falar o que sente. Então tem muitas coisas que nos limitam. Pode observar, talvez isso que eu estou contando pode ter acontecido com você mesmo. Talvez você precisa hoje em dia que muita gente testifique aquilo, a ideia que você tem para poder você sentir confiança de fazer. Talvez no meio de uma multidão você não consiga falar, não consiga se expressar, porque um dia alguém corrigiu muito você e quando você ia abrir a sua boca e falar o que você sentia. Então existe uma série de coisas que são alojadas dentro da gente. Tem gente que só consegue fazer alguma coisa se tiver uma palavra liberada de alguém, dizendo, vai dar certo. Aí ela se motiva a fazer. Mas ela mesma não encontra dentro dela ferramentas para se fortalecer e para se sentir encorajada a ponto de resolver as suas situações e também executar as suas ideias. Uma ideia, uma vez que é projetada na cabeça, se ela não é colocada em prática, ela não serve para nada. Todas as ideias a gente tem que levar para a ação. Ela passa a existir quando age uma ação imediata. Então eu não sei o que pode estar te bloqueando. Eu já falei no vídeo anterior, que foi bastante polêmica, sobre uma questão que é Deus não controla a sua vida. Eu não estava falando sobre o governo de Deus, mas eu estava falando literalmente sobre as nossas vontades. Que se Ele controla a nossa vida, automaticamente nós temos que se submeter aos princípios dEle. E quando a gente sabe quem a gente é de fato, dificilmente a gente vai se incomodar com o que os outros falam ao nosso respeito. Toda vez que a gente se importa com aquilo que está sendo dito ao nosso respeito, é quando a gente não tem definição total de quem a gente é. E as nossas fragilidades nos levam a sempre depender do outro. Tem gente que tem dependência emocional
que se envolve nos relacionamentos e acaba fazendo com que o outro seja seu escape, o seu combustível para se tornar alguém melhor. Existem diversos tipos de crença e a gente sabe disso. No nosso cérebro fica armazenado muita coisa. Tudo aquilo que a gente viveu no decorrer da nossa história, coisas que aconteceram no passado que a gente acha que já está resolvido, mas na verdade fica replicando em nossas ações. Muitas vezes você pode não ter facilidade de se relacionar com as pessoas porque algo no seu passado fez com que você paralisasse. Fazer uma autorreflexão não é uma tarefa muito fácil, porque pode ser que nós sejamos carregados de autoafirmação ou até mesmo de vitimismo, quando a gente passa a dizer: você fala assim porque você não conhece a minha história, você não sabe do meu passado. Mas quem disse que o seu passado é quem define quem você é? As coisas que ficaram para trás, elas têm que se tornar para você você tem que dar para elas, na verdade, uma nova ressignificação. Você tem que aprender a superar os seus bloqueios. Eu sei que não é uma tarefa fácil, que muita gente está aprisionado sim no passado. O passado é uma das grandes consequências dos grandes transtornos mentais que ocorrem na vida, como a depressão. Muita gente está preso a algo, ou uma frustração, ou um abandono, ou uma perda inesperada. Na verdade, a gente não é preparado para lidar com perdas, para lidar com dor, para lidar com sentimento muito aguçado. Quando a gente é criança, muitas vezes somos corrigidos de formas incorretas. Até mesmo quando uma criança está fazendo uma brincadeira e está espalhando muitos brinquedos ou vai para um determinado lugar, geralmente o pai diz: menino, sai daí que aí tem um bicho. Acaba ensinando para o menino que existe bicho, que existe fantasmas, e isso acaba produzindo dentro da mente de uma criança uma barreira que faz ela sentir medo de muitas coisas. Como eu falei para vocês no começo do vídeo, a respeito do exemplo da goteira que cai dentro de casa, que é resolvido com um balde, o interessante é que quando a gente descobre a raiz do problema, a gente tenta fugir e não resolver. E os drives mentais que existem dentro da nossa cabeça é exatamente essas lembranças dolorosas que nos aprisionam. A gente precisa entender quem a gente é para poder sobreviver bem e destravar para conseguir coisas maiores. Aqueles que são limitados são aqueles que têm medo de romper. Por exemplo, a gente sabe que muitos dos famosos que lá em Hollywood conseguem, extrair uma fama mediática rapidamente, que faz um grande contrato e ganha milhões, o que eles fazem? Eles passam a viver da noite para o dia um padrão que eles não tinham. Eles começam a comprar casa no Havaí, casa no Caribe, em vários lugares do mundo, os lugares mais famosos do mundo, eles compram casas. E como eles têm uma agenda muito corrida, eles acabam não tendo tempo para desfrutar das coisas que eles compraram. E claro, para manter uma mansão bilionária, você precisa ter muito dinheiro. Você tem que pagar jardineiro, tem que pagar zelador, uma série de coisas. Então, esses artistas, quando não assumem um outro contrato grande, eles acabam vendendo tudo que tem e ficam mais pobres do que eram antes de fazer uma grande projeção da sua imagem. Diante disso, o que é que eu quero dizer para você? Gente que só vive em torno de um único salário são escravos daquele dinheiro e acabam dependendo dele. Por isso que muita gente, quando perde o emprego, fica desesperado, porque não sabe fazer outra coisa e não tem uma outra fonte de renda. Interessante é que o próprio Jesus nos ensinou. Jesus, ele nunca fez nenhuma multiplicação do nada. Sempre lhe trouxe à existência alguma coisa. Foi assim no casamento, quando faltou vinho, ele mandou encher as talhas de água e as águas foram transformadas em vinho. Foi assim quando disseram numa multidão, que a multidão estava com fome, que ele viu uma criança com alguns pães e peixinhos, e ele pegou aquele cesto e multiplicou, dando comida para todo mundo. Então, se Cristo nos ensinou a pegar aquilo que já existe na nossa mão e multiplicar,
O que a gente precisa fazer de fato é aprender que tudo aquilo que vem na nossa mão pode ser multiplicado. A mente milionária é daquela pessoa que é capaz de fazer de R$100 se tornar R$1.000. E é capaz de fazer até mesmo de R$1.000 se tornar R$10.000. Então eu espero que você reflita sobre esse conteúdo e que ele traga esperança para o seu coração, que você de uma vez por todas destrave a sua memória, destrave tudo aquilo que te traz dor. E lembre-se, quando você não perdoa alguém, você carrega essa pessoa para sempre dentro de você. O mal que você acha que faz e não liberar o perdão, na verdade esse mal vai provocar um efeito muito maior dentro de você mesmo do que na pessoa que talvez você tenta ofender. Diante disso, a gente tem que ter consciência das ações da gente e daquilo que a gente semeia de bem. Porque não existe ninguém que transborde na vida do outro que não receba recompensa através do Criador de todas as coisas. Essa é a reflexão que eu trago para você nessa mensagem. Eu espero que você tenha gostado e quero comunicar a você que eu vou deixar aqui embaixo um link de um grupo de WhatsApp que tem ajudado pessoas através de uma mentoria a desbloquear a sua mente e a viver um novo tempo. Para você participar, você não paga nada. Você vai entrar desde que você assuma um compromisso de participar de nossas reuniões. É só você conferir o link aqui embaixo e entrar no grupo, que eu tenho certeza que você vai viver um novo tempo na sua vida. Eu espero por você e eu estou muito contente por você ficar até agora no meu canal, ouvindo aquilo que eu tenho aprendido, que tem sido benéfico para mim. Mas se foi bom para mim, foi bom para você, eu te convido a compartilhar esse vídeo, a se inscrever no canal e adicionar o sininho para receber as notificações. E não se esqueça de dar o seu joinha, que é para o YouTube entender que esse produto ele tem qualidade. E isso vai fazer com que chegue na vida de mais pessoas. Então eu te espero no grupo e até a próxima. Que Deus nos abençoe. Até a próxima mensagem. Tchau!